Programa Zoom Painel. Oferecimento: União Mundial, Fechaduras e Ferragens. Desde algum tempo nós vivemos num mundo de transformações rápidas em termos de tecnologia. E é claro que a pandemia da Covid-19 veio para, de repente, acelerar alguns processos que seriam inevitáveis no futuro. Na parte da educação, por exemplo, num primeiro momento, onde o distanciamento social ainda era uma alternativa das mais eficazes no combate ao vírus, o ensino híbrido, primeiramente com a educação à distância e depois com o revezamento entre o presencial e o remoto, foi uma opção adotada por todo o Brasil e, por que não dizer também, por todo o mundo. E parece que nesse pós-pandemia, que a gente quer chegar de fato, estamos vivendo talvez uma metade para o final de pandemia de Covid, o ensino híbrido parece que veio para ficar aqui no nosso país. Em Nova Friburgo, essa realidade também começa a ganhar espaço, mas há alguns desafios, como, por exemplo, o acesso às tecnologias, há escolas que têm esses recursos, outras que ainda carecem de computadores, de acesso à internet adequado. As próprias crianças em casa, muitas delas ainda não possuem essa tecnologia funcionando de maneira adequada. No programa Zoom Painel de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o ensino híbrido e localizá-lo dentro desse contexto educacional no município de Nova Friburgo. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Ah, os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida.
Olá, eu sou Vinícius Gastinha, a gente começa mais um programa Zoom Painel, sejam todos muito bem-vindos e hoje a gente coloca em pauta a questão do ensino híbrido, da educação à distância, um processo que foi acelerado pela pandemia e parece que chegou para ficar nas escolas espalhadas por todo o Brasil. E é claro que a gente vai relacionar esse tema à realidade aqui da nossa cidade de Nova Friburgo. Para a gente entender um pouquinho do que vem a ser o ensino híbrido, eu separei um vídeo do canal Conexão Ciência no YouTube para a gente conferir essa explicação. Com tantas mudanças na forma de organizar aulas trazidas com a pandemia da Covid-19, a gente acaba se perdendo entre tantas siglas e conceitos. Esse vídeo vai te ajudar a entender cada uma delas. Vamos lá? EAD quer dizer ensino à distância. Essa é uma possibilidade de flexibilização do aprendizado, na qual os alunos conseguem adaptar a rotina com a necessidade da formação. As aulas são ministradas online, ao vivo ou são disponibilizadas em plataformas de ensino. O aluno acessa no momento em que for mais adequado a ele. O ensino remoto não pode ser considerado uma modalidade de ensino. A transmissão das aulas se dá em tempo real de interação ao vivo. Tanto o professor como os alunos realizam as atividades nos mesmos horários em que as aulas da disciplina ocorreriam no modelo presencial. Na verdade, o ensino remoto se apresenta como uma solução rápida e acessível para o momento atual em que ainda é necessário, em algumas situações, o afastamento social. Já o ensino híbrido possibilita a combinação entre o ensino presencial e propostas de ensino online, agregando tecnologia e educação. São utilizados diversos recursos didáticos, como, por exemplo, a criação de conteúdos gravados, que podem ser em formato de áudio, vídeo, texto, entre muitos outros, como no caso do EAD. É preciso lembrar, no entanto, que a utilização das tecnologias da informação e comunicação na educação é muito antiga. Já foram usadas aulas por correspondência, pela televisão e até mesmo pelo rádio. Assim, os desafios das tecnologias e formas de ensino passam a ser muito mais uma mudança de comportamento e de cultura. E para a gente começar a debater um pouco sobre esse tema e também trazer mais algumas informações, o estudo O que Pensam os Professores Brasileiros sobre a Tecnologia Digital em Sala de Aula revela que 55% dos professores já utilizam regularmente a tecnologia em sala de aula aqui no Brasil. Mas, claro, que ainda existe aquela preocupação com a desigualdade no acesso a essas tecnologias. Vamos, então, falar um pouco sobre esses assuntos no Zoom Painel de hoje, que recebe aqui no programa a Cíntia Damasio, ela que é subsecretária pedagógica da Secretaria de Educação de Nova Friburgo, e também o Josué Viana, professor e reitor da Estácio do Ceará. Josué, seja muito bem-vindo. Inclusive, eu recebi um texto seu, através da Ana, que é assessora da Estácio aqui em Nova Friburgo e região, que falava exatamente sobre isso, que o ensino híbrido ele chegou para ficar. E há alguns desafios para que realmente ele seja implantado de maneira eficaz, né? A gente até conferiu nesse videozinho explicativo que há a questão também cultural de você se organizar. Então, assim, é desafiador, mas é uma realidade que bate a nossa porta, né? Seja muito bem-vindo. Isso mesmo, obrigado pelo convite para falar de um assunto tão relevante que é a educação, um momento em que a gente teve um cenário que nos levou a um aprendizado rápido, né? No qual a gente teve que inserir alguns conceitos que já estavam presentes, né, na nossa formação como ferramentas para evoluirmos, né? O processo de evolução da educação ele segue a linha histórica, né? E o cenário que a gente enfrentou da pandemia e como você bem colocou que a gente está na fase aí, se Deus quiser, na fase de saída desse ciclo, nos impeliu a acelerar muitas das soluções que hoje a gente tem inseridas na formação dos nossos alunos, desde o ensino da educação básica até o ensino superior. E o vídeo de entrada trouxe de forma didática a diferenciação entre o ensino híbrido e o ensino remoto, que é muito interessante ter essa clareza, né, principalmente no ensino superior, para que o público saiba distinguir uma coisa da outra.
pouquinho, primeiramente, sobre o ensino remoto, que foi a alternativa, principalmente quando a questão do distanciamento social ainda era a melhor opção nesses tempos de pandemia de Covid. Eu imagino a dificuldade que vocês não enfrentaram para a formulação de protocolo, de tudo, não só para tentar levar um pouquinho da sala de aula para a casa dos alunos, como também para preparar esse retorno presencial, né? Deve ter sido realmente um desafio enorme para vocês da pasta de educação aqui em Nova Friburgo. Seja muito bem-vindo ao Zoom Painel. Obrigada pelo convite, né? Em nome da secretária Caroline Klein. É um prazer estar participando de um momento desse, de debater educação, né? De falar sobre ensino híbrido, que conforme vocês já disseram, veio para ficar, né? Inclusive foi uma fala nossa num curso de gestores que nós estamos fazendo, que a gente não tem como retroceder nesse momento. E realmente foi um desafio muito grande para a rede municipal de ensino aqui de Nova Friburgo conseguir organizar todo esse processo lá em 2020, né, quando tudo parou e nós estávamos esperando apenas 15 dias, um mês de afastamento, e isso se prolongou aí por 2 anos, né? Nós tivemos 2 desafios. Um desafio com relação aos nossos profissionais, né, que tiveram que reinventar em tempo recorde toda uma forma de ministrar as suas aulas. Tivemos um desafio muito grande por parte da própria Secretaria de Educação, de tentar organizar um material que pudesse chegar a todos os estudantes da nossa rede, e tivemos um desafio maior ainda com relação ao ensino remoto, de tentar ver de que forma a gente conseguiria fazer com que esse material chegasse até os nossos alunos. Nós temos uma rede muito ampla, com realidades muito diversas, e assim, alunos que têm acesso a todas essas tecnologias, assim como aqueles alunos que ou não têm acesso, ou mesmo têm a internet em casa, têm o celular do pai e da mãe, mas que, em função dos pais estarem trabalhando, porque nem todos pararam, eles também não tinham essa condição de acompanhar as aulas nesse formato remoto. Imagino, a gente vai falar um pouco mais especificamente, um pouquinho mais à frente aqui no programa, sobre essas desigualdades e os desafios para tentar igualá-las. Mas, Josué, muito se fala em educação integral, né? É uma coisa que vem à tona no Brasil desde muito antes. E agora, na pandemia, talvez o ensino híbrido pode ser um caminho para essa educação integral, ela realmente sair do papel, talvez não totalmente presencial, como se propunha antigamente, mas pode ser uma alternativa, talvez? Ela vai contribuir certamente, tá? Mas é importante lembrar que no nosso Plano Nacional de Educação, PNE, que é uma lei de 2014, o ensino integral está previsto lá com metas bem definidas para que a gente possa, né, ampliar essa presença do aluno nas nossas escolas, né? Quando a gente fala em ensino integral, a gente está olhando mais para o ensino básico, né? A educação básica. E esse desafio, diante de um cenário de pandemia que não nos permitiu estar fisicamente nas nossas estruturas escolares, a gente agregasse essa possibilidade. Tá? Então, sim, Vinícius, a tecnologia vai nos ajudar certamente a complementar e até suplementar as possibilidades de aprendizagem, os processos de aprendizagem, que vão complementar e dar às instituições públicas e privadas a possibilidade de estar mais presente na formação dos nossos jovens, né? Principalmente na educação básica. Mas eu acho que o grande desafio a Cíntia vive isso no dia a dia com a rede de ensino básico, a necessidade de fazer a integração entre essas plataformas, né? Porque é fundamental para o desenvolvimento da criança, do jovem, a interação social, a interação física,
o desenvolvimento cognitivo e físico exige essa presença e durante o cenário de pandemia isso passou a ser um gap a ser compensado ao longo dos próximos anos. A tecnologia vai nos ajudar nessa compensação, mas é imprescindível que a convivência ocorra social para que essa faixa etária tenha o seu efetivo desenvolvimento. E certamente a tecnologia vai nos ajudar, mas existem lacunas que a convivência presencial são fundamentais, principalmente no início da faixa etária, né? Agora, esse é o grande desafio. Um plano de recuperação dessas competências e do desenvolvimento físico-cognitivo das crianças. A tecnologia contribui, mas nesse ponto existem ferramentas. Se a gente for pensar na realidade virtual, a realidade aumentada, é possível você fisicamente estar em casa e se movimentar. Só que são tecnologias que ainda estão num nível de investimento muito alto, né? E a gente vai falar sobre acessibilidade, vai entender que para alcançar todos os nossos públicos, que são diversos, como a Cíntia pontuou, determinadas ferramentas não estão disponíveis, tá? Então, esse é o grande desafio. Muita coisa precisa acontecer aí para recuperar, principalmente no ensino básico, o gap que infelizmente foi gerado aí com o distanciamento social, necessário e fundamental. A vida sempre em primeiro lugar. Perfeito, professor. Aquela história do contribui, mas não substitui, né? Exatamente. E, Cíntia, me corrija se eu estiver errado quanto aos números, mas nós temos aqui em Nova Friburgo, na rede municipal, 122 unidades escolares e pouco mais de 18 mil alunos, não é isso? Isso. E como você citou muito bem, né, de realidades muito distintas. Então, assim, por ter sido algo muito rápido, inesperado, até como você citou, por um período maior do que o previsto, né? Ou se alguém poderia prever alguma coisa, é tudo muito novo para todos nós. Como é que vocês trabalharam essa questão e como é que vocês pretendem, talvez, dar uma acertada nesse gap que o professor Josué ele citou, né? Porque teve gente que teve mais acesso ao ensino remoto, teve aluno que, infelizmente, muito pouco pôde acompanhar. Vocês têm algum plano estruturado assim na secretaria para lidar com essa situação? Então, em 2020, até a Secretaria de Educação conseguir estruturar todo o material para a gente ofertar aos alunos de uma forma equânime, né? Demorou um pouco. Então, a Secretaria de Educação, à época, só conseguiu iniciar um trabalho pedagógico com esses alunos a partir de agosto, né? Então, foi um período muito curto em 2020, então houve aí uma lacuna, uma defasagem pedagógica muito grande. Em 2021, nós conseguimos iniciar o ano letivo em fevereiro, né? E através de um plano que a gente chamou de PAPNP, né, que é o Plano de Atividades Pedagógicas Não Presenciais, juntamente com o Conselho Municipal de Educação. Todo esse protocolo ele foi formulado, e a forma que a gente encontrou de chegar a todos os alunos, sem distinção, foi o material impresso, né, que nós chamamos de cadernos pedagógicos. Os cadernos pedagógicos eles eram entregues aos alunos através de plantões realizados nas unidades escolares, uma vez por mês. Os pais faziam a retirada desse material, né? Os alunos desenvolviam as atividades em casa e havia a devolutiva desse material para correção por parte dos docentes. Concomitante a isso, nós também começamos a implementar as aulas remotas, só que com todos esses problemas que nós já elencamos aqui. Nós tínhamos a questão dos professores, né? Inclusive uma questão jurídica de ter que fazer um pagamento, né, de um auxílio tecnológico, e isso juridicamente demorou muito a acontecer, a ser liberado esse pagamento. Então, enquanto isso não aconteceu, ficava facultado ao professor desenvolver essas atividades online, né, desenvolvia ou não,
E tinha a questão dos alunos também, né? Mesmo aqueles professores que estavam ofertando essa possibilidade de ensino remoto, a maioria dos alunos não conseguia participar por conta da falta da tecnologia mesmo. O caminho mais fácil que nós conseguimos de interação com esses alunos aqui em Friburgo foi através do WhatsApp. Então, praticamente todas as unidades escolares organizaram grupos de WhatsApp, né, por turmas, e nesses grupos eram inseridos os alunos, né, os responsáveis, e a partir dali os professores, então, faziam as orientações, lançavam vídeos explicativos, né, era a forma mais fácil, né, de se chegar aos nossos alunos. Perfeitamente. Isso e essa é uma realidade... Perdurou até as nossas escolas iniciarem, esse processo de retorno presencial. Né, o retorno presencial aqui em Friburgo, ele iniciou em 2021 ainda, em maio, com poucas escolas, porque nós fizemos uma avaliação aqui, digamos, coletiva, Defesa Civil, Vigilância Sanitária e Infraestrutura da própria Secretaria Municipal de Educação, e aquelas escolas que estavam consideradas aptas, né, que nós classificamos em verdes, essas retornaram um pouco mais cedo, né, nesse processo. As outras escolas que precisavam de adaptação, tanto do espaço físico, né, quanto de estrutura de pessoal, elas foram retornando ao longo do ano de 2021. Perfeitamente. Agora, professor Josué, essa realidade aqui de Nova Friburgo, eu imagino que ela se espalhe por todo o interior do Brasil, a dificuldade de você atingir a totalidade dos alunos, né? E quando você tem agora a possibilidade de um ensino híbrido, mas também a questão da educação à distância cada vez mais presente, vocês, professores, vocês costumam debater essa questão de uma possibilidade do aumento da desigualdade, né? De ter um acesso muito remoto para alguns e um acesso muito amplo para outros. Assim, a gente já vive esse cenário de acesso à educação já há bastante tempo aqui no Brasil, que é bem desigual. Existe esse receio? Vocês conversam entre vocês que são profissionais da área? Certamente. Esse, eu diria que é o maior desafio. Você tem no Brasil uma realidade muito desigual. Quando eu saio de uma capital, mesmo dentro de uma metrópole, você tem essas desigualdades que são bem visíveis, né? Você tem acesso 5G em áreas nobres da cidade e andando 5 quilômetros ou 10 quilômetros, você já perde qualidade, você já vai encontrar 3G ou, em alguns casos, áreas de sombra, onde a conexão é ainda muito precária. Imagine levar isso para o interior, estou falando, né, de avançar mais um pouquinho dentro do território, uns 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300, e isso vai se tornando cada vez mais desafiador, né? Nós temos uma experiência interessante, falando aqui da minha região, no estado do Ceará. O governo, preocupado com isso, investiu num cinturão digital, interligando todas as escolas públicas através de fibra ótica. Tá? Então, nessa tentativa, nesse esforço do agente público de reduzir essa desigualdade tecnológica, aqui foi feito esse investimento no cinturão digital, conectando as escolas, principalmente as escolas, para que elas pudessem minimamente ofertar uma estrutura de acessibilidade à tecnologia. Mas, mesmo assim, ainda tem muito a avançar, muito a se estruturar, são ações estruturantes, né, para que você possa entregar um serviço que permita uma qualidade mais igual entre as áreas que têm acesso, uma oferta melhor de serviço, para aquelas áreas que estão, às vezes, limitadas apenas àquele acesso dado àquela escola. E, por incrível que pareça, aquela escola passa a ser um polo da comunidade. A comunidade vai depender daquela estrutura, não só para as suas crianças, mas para atender demandas mesmo daquela comunidade, daquela região, em função de ser um recurso ainda limitado, se a gente olhar na perspectiva do interior, né?
Mas é isso, esse é o grande desafio. E certamente a Cíntia deve ter convivido bastante com isso. Ela deu um exemplo muito legal, né? As iniciativas usando as redes sociais, no caso o WhatsApp, foram se expandindo como um meio, né, alternativa para garantir a comunicação, o acesso através de um recurso que culturalmente foi bem absorvido, né? A gente incorporou muito essa rede social especificamente e foi através dela que se tentou buscar aí uma comunicação com os pais, com os alunos, para poder fazer essa troca daquilo que os pedagogos desenharam como soluções alternativas, né, para garantir que houvesse minimamente uma continuidade do aprendizado dentro desse cenário limitado, principalmente aí no caso do ensino básico. Tá? No ensino superior é um modelo um pouco diferente, né? A gente está falando de um indivíduo que tem sua autonomia e que tem um acesso a uma condição um pouco diferente, em função da autonomia e da faixa etária. A gente avançou a passos largos no sentido de algo que já estava incorporado no nosso processo há um bom tempo, há mais de uma década, que a gente tem já a liberalidade do ensino à distância dentro do ensino presencial. Iniciamos com 20% da carga horária, hoje já está em 40%. Né? Na modalidade presencial, já tenho a autorização do MEC para ter até 40% da carga horária, usando essas ferramentas tecnológicas do ensino que a gente chama assíncrono, não presencial. Sem dúvida. Não que faça muito tempo, mas quando eu estudei e me formei, eu já peguei algumas matérias também online e imagino que isso se expandiu nesses últimos anos. Eu vou voltar nesse assunto com a Cíntia daqui a pouquinho para entender melhor a realidade de Nova Friburgo, mas antes a gente vai a um rápido intervalo e voltamos já com mais aqui no Zoom Painel. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI.
volta com o nosso programa Zoom Painel, hoje debatendo um pouco sobre o ensino híbrido, uma realidade que chegou para ficar aqui no Brasil e também inserindo esse tema dentro do contexto da educação de Nova Friburgo. Recebendo aqui em nosso painel o professor Josué Viana, ele que é reitor da Estácio do Ceará, e também a Cíntia Damasio, que é a subsecretária pedagógica da Secretaria de Educação de Nova Friburgo. Cíntia, retomando aquele assunto que a gente abordava antes do intervalo, tem como a gente quantificar mais ou menos quantas crianças tiveram ou não acesso ao ensino remoto, principalmente naquele período mais crítico de pandemia, talvez no comecinho, quando vocês ainda estavam desenvolvendo a questão dos protocolos e tudo mais. A gente tem esses dados aqui na cidade? Então, em 2021, nós fizemos um levantamento, né, de como essas aulas, né, essas interações estavam chegando aos nossos alunos, e isso variou muito dependendo da faixa etária. Isso tem uma relação com a fala do professor Josué, que tem a ver com a questão da autonomia, né? Aqueles alunos com uma faixa etária maior, que são os alunos do segundo segmento, eles tinham uma interação maior, porque já tinham essa autonomia, muitos deles já possuem os seus smartphones, né? Não precisam do celular dos pais, e não precisam do auxílio dos pais também, né, para poderem utilizar essa ferramenta, e isso ia diminuindo de acordo com a faixa etária também ia diminuindo. Então, a gente tinha, na educação infantil, um percentual de interação bem pequeno, né, e de primeiro ao terceiro ano, nós chegamos aí a 40%, 45% das crianças com algum tipo de interação, não necessariamente as aulas remotas através do Meet ou do Zoom, né, com contato ali com os seus professores. E de quarto e quinto anos, nós aumentávamos um pouquinho essa porcentagem, passava um pouco de 50%, 54% dos alunos, e a gente tinha uma questão muito específica que era a EJA, né? Nós temos mais ou menos 700 alunos matriculados na EJA, aqui em Nova Friburgo, e com dois braços muito distintos, né? Os jovens e os idosos. A gente tem um quantitativo de idosos na EJA de Friburgo que é muito considerável. E esse público foi o que menos teve interação diante de todos, porque justamente não tinham intimidade com a tecnologia, né, ao ponto de participarem das aulas remotas. E aí, no caso específico dessa modalidade de ensino, os professores foram até assim, muito solícitos, muito responsáveis, muito comprometidos com o seu trabalho, e eles faziam, inclusive, ligações telefônicas para que pelo menos esse contato telefônico com esses alunos existisse, para tirar algumas dúvidas relacionadas às atividades programadas nos cadernos pedagógicos. Porque uma preocupação que nós tínhamos também, além, né, dessa parte cognitiva, era a gente não perder esses alunos, para a gente não chegar ao final do ano com uma evasão escolar muito grande. Esse é um tema que a gente vai tocar daqui a pouquinho, evasão escolar, mas Cíntia e Josué, teve um relatório do Banco Mundial afirmando que a pandemia atrasou o desenvolvimento das crianças brasileiras em uma década. Ao analisar perdas de habilidade do nascimento até os 18 anos, o estudo concluiu que as atuais condições de educação e saúde brasileiras, elas só vão permitir o desenvolvimento de 50% do potencial de quem nasceu no ano passado. Em 2019, esse percentual era de 60%. E aí, professor Josué, acho que é uma questão mais de opinião sua, de alguém que milita nessa questão da educação, nesse contexto, nessa área tão fundamental, né? Existe algum tipo de planejamento, de caminho para tentar diminuir essa defasagem? Porque, como você disse, né, o ensino à distância ele pode até contribuir, mas não substitui. Existe também a parte psicológica dessas crianças que precisam desse convívio e que não tiveram durante 2 anos. E aí vem esse relatório para confirmar tudo isso que a gente tem discutido aqui no programa, que é discutido nas áreas educacionais de todo o Brasil e, por que não dizer, de todo o mundo. Existe algum caminho, na sua opinião, para tentar diminuir um pouquinho essa defasagem, essa perda de tempo? Bom, tempo não volta atrás, né? É um processo de recuperação
que tem que ser feito. E certamente a gente vai encontrar formas de compensar, reduzir o impacto, né? E como o próprio relatório do Banco Mundial atestou, a gente tem um atraso que é considerável. Uma década é uma riqueza que a gente, infelizmente, não vai acessar, né, ao longo da formação desses jovens, principalmente os jovens aí, olhando para aquele grupo que foi mais impactado, né, que é o do ensino básico. O trabalho tem que ser conjunto, né? Certamente a Cíntia, junto com toda a equipe pedagógica, está construindo essas alternativas de olhar para aquele jovem que enfrentou nesses 2 anos todo esse processo que impactou no seu desenvolvimento e criar estratégias para que a convivência retomada a partir de agora possa colocar em movimento as competências e os aspectos físicos cognitivos, né, que foram comprometidos em função da falta da convivência, né? É possível recuperar, certamente, plenamente, como a gente está falando da variável tempo e do desenvolvimento físico cognitivo, essa recuperação dificilmente vai ser plena, mas ela vai ser compensatória, ela vai mitigar o impacto negativo nessa geração que teve que enfrentar, ao longo desses 2 anos, as dificuldades geradas pelo distanciamento e pela falta de convivência. Mas é possível sim, eu sou otimista, eu tenho a esperança como lema, né? Coragem e fé são os elementos fundamentais da esperança e vamos trabalhar com conhecimento, né? Temos excelentes professores, né, que se reinventaram e que querem certamente deixar o seu legado como um trabalho, um esforço conjunto, junto com os agentes públicos, a sociedade civil organizada, para compensar ao máximo os gaps que foram gerados em função desse cenário. Eu sou otimista, eu acredito que vamos conseguir e a gente não pode, né, relegar essa geração a essa conta tão pesada. Tem que ser um trabalho, uma dedicação, e certamente a Cíntia e a sua equipe em Nova Friburgo está trabalhando duro para garantir essa recuperação desses jovens, principalmente. É muito bom ouvir esse discurso otimista de alguém que trabalha na área da educação. A gente fica até um pouco mais esperançoso. Agora, Cíntia, uma das consequências, né, que a gente teve dessa questão de não ter acesso às aulas presenciais e uma dificuldade também ao acesso ao ensino remoto foi a evasão escolar. Como é que está essa busca ativa aqui em Nova Friburgo? Muitas crianças ainda não retornaram às salas de aula. Eu acredito que deva existir uma dificuldade um pouquinho maior, talvez na zona rural, não sei. Existe alguma coisa relacionada a isso aqui em Nova Friburgo? Nós, desde que as escolas, né, fizeram essa retomada do ensino presencial aqui em Friburgo, nós iniciamos esse ano de 2022, dia 14 de fevereiro, com 88 unidades escolares, e no decorrer do mês de março, até o dia 24 de março, nós estávamos com 100% das unidades escolares em funcionamento. E realmente foi um grande desafio, porque nós tivemos e temos ainda 2 situações com relação a isso, né? Os alunos que em 2021 não renovaram as suas matrículas para o ano letivo de 2022 e aqueles que até fizeram essa renovação, mas não estão frequentando. E aí existem 2 questões, né? Às vezes são alunos que não pegaram o protocolo de transferência, mas estão matriculados em outras unidades escolares e a gente precisa descobrir isso para saber onde essas crianças estão, porque eles ainda estão no nosso sistema como alunos da rede pública e muitas vezes eles já migraram para as unidades particulares,
porque o inverso aconteceu muito durante a pandemia, né? Alunos de escolas particulares se matricularam na escola pública, e quando voltou o presencial, eles retornaram para as privadas, né? E existe uma outra situação, que é essa questão do abandono escolar, né, essa caracterização de abandono escolar, que são aqueles alunos que fizeram a renovação da matrícula, mas não estão frequentando. Esses alunos a gente periodicamente tenta entrar em contato com os familiares através das próprias gestões das unidades escolares, né, para tentar encontrar esses alunos, e quando a gente não tem êxito nessa primeira ação, a ficha FICAI, né, que é a ficha de infrequência, ela é encaminhada ao Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar também nos auxilie nessa busca desses alunos. E é uma parceria que a Secretaria de Educação também está fazendo, algumas reuniões já foram organizadas com outras instituições, né, públicas, a própria assistência social, o CRAS, a PAI, a FAP, né, para que a gente consiga fazer aí uma rede de informações, né, para a gente tentar chegar a esses alunos que nós ainda não conseguimos identificar, né, em que unidade escolar ele está matriculado, né, que não seja da rede pública. Perfeitamente. Josué, Cíntia, falei que passava rápido, a gente com certeza aprendeu bastante com vocês no programa de hoje. Talvez a gente tenha uma nova oportunidade de estarmos juntos por aqui, por que não, para discutir outros temas. A educação é realmente um assunto muito amplo e da mais alta importância para todos nós. Professor Josué, muito obrigado pela participação. Eu tenho perguntado para todo mundo que participa aqui do programa se a pandemia deixa algum tipo de legado, né? Dependendo da área que a gente escolhe para debater aqui. Já falamos sobre educação, mobilidade, muita coisa. A pandemia deixa algum tipo de legado, positivo ou negativo, na área de educação? Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade e pela participação aqui no Zoom Painel. Obrigado, Vinícius. Certamente. Todo momento de crise é um momento de aprendizado, né? E tivemos certamente a evolução de muitas ferramentas e tecnologias que vão nos ajudar nesse processo de recuperação, né? Estratégias que antes eram distantes passam a ser possíveis para garantir a interação na faixa etária da educação básica, as possibilidades em relação ao ensino superior também se ampliaram, alguns preconceitos caíram, né? A junção e a integração das gerações passou a ser mais intensa, né? Os ciclos das gerações se aproximaram mais em função da velocidade que, historicamente, a gente vem enfrentando na sociedade contemporânea em relação aos saltos que a gente dá de tecnologia. Essa integração, essa aproximação de várias gerações nos permitiram construir soluções antes nunca imaginadas, né? E um ponto que eu gostaria de deixar aqui como um legado é a formação dos nossos professores. Para vocês terem uma ideia, Cíntia deve com certeza acompanhar esse impacto, o ensino à distância fez a diferença e faz a diferença hoje na formação dos nossos professores. Para você ter uma ideia, Vinícius, o maior curso de ensino à distância do Brasil é o curso de pedagogia. E o curso de pedagogia, junto com as demais licenciaturas, a porta de entrada e de evolução do modelo de ensino à distância. Há 20 anos atrás, ela surgiu como uma forma de dar ao professor que estava no interior do país, em cidades que não tinham estruturas universitárias, uma formação para que eles pudessem reduzir as desigualdades dentro do processo de educação, desde o ensino básico até o ensino superior. Então, isso foi fundamental, essa dinâmica foi fundamental para a evolução do ensino digital, e que teve como percurso a formação dos docentes, e que certamente
vai continuar evoluindo para que a gente possa ter docentes cada vez mais preparados para essa diversidade de acesso, diversidade de tecnologias, porque um outro ponto importante, para fechar aqui a minha fala, foi a criatividade que esses profissionais, educadores e gestores da educação, né, e aqui eu parabenizo a Cíntia e toda a equipe de Nova Friburgo da área da educação, que certamente eles são nossas referências no sentido de terem se reinventado, e a criatividade foi fundamental para buscar soluções diante das limitações e de realidades muito distintas, né, dentro de cada município, cada cidade, cada região. Então, parabéns. A proposta de discutir educação é uma pauta sempre valiosa. Eu sou apaixonado por educação, estou nessa área há mais de 25 anos. Sempre que precisar, estou à disposição. Agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado, professor Josué. Até uma próxima. Aquilo que gera valor para o nosso país, para o mundo, a educação. Com certeza, com toda certeza. Muito obrigado pelos ensinamentos, pela participação. Até uma próxima. Com certeza a gente vai acioná-lo mais uma vez. Cíntia, muito obrigado pela participação, pelos dados, pelos esclarecimentos e muito sucesso nos desafios que estão por vir, que imagino não sejam poucos na pasta da nossa educação de Nova Friburgo. A gente agradece mais uma vez o convite, a participação, conforme o professor Josué falou, sempre muito importante a gente discutir educação, né? E essa pandemia, ela trouxe, se é que a gente possa dizer que a pandemia trouxe algum lado positivo, mas trazendo para a parte de educação, muitos educadores tiveram que sair aí da sua zona de conforto, né, e criar metodologias diferentes para poder chegar aos seus alunos. E aí eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer a cada servidor da Secretaria Municipal de Educação de Nova Friburgo, a cada professor, gestor, pessoal de apoio, que assim trabalhou realmente incansavelmente durante a pandemia e agora nesse retorno presencial, que também não está sendo nada fácil, lidar com as questões emocionais, né, lidar com a questão pedagógica, enfim, são muitas nuances, são muitas áreas que a gente precisa, né, estar junto, e eles realmente têm se mostrado, conforme também o professor Josué falou, grandes otimistas, né? Sabemos de todas as dificuldades, mas temos uma grande vontade, né, e uma grande força de querer fazer o melhor em prol da educação aqui dos nossos estudantes. Muito obrigada aí mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Cíntia, professor Josué, e a cada profissional da educação, que na verdade é mais do que uma profissão, né? É uma vocação. Não é fácil você passar conhecimento, né, passar disciplina e todas as questões que envolvem esse lado educacional. O Zoom Painel volta na próxima semana, sempre trazendo um tema importante a debate relacionado a Nova Friburgo e região. Até lá. Programa Zoom Painel. Oferecimento: União Mundial, Fechaduras e Ferragens.